Meu muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero primeiro cumprimentar a todos que fazem o Grupo Veja, agradecer a você, Maurício, o convite em seu nome a todos que nos deram o privilégio de poder conversar sobre a Agenda Brasil, sobre a agenda do desenvolvimento na manhã de hoje. Quero cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, a todos os canais institucionais de participação popular, todos que fazem o setor produtivo brasileiro, cumprimentar Fábio Carvalho, do Grupo Abril, cumprimentar José Roberto, editor-chefe da Veja, Vinícius, presidente da Confea, meu querido amigo deputado federal Arnaldo Jardim, cumprimentar nosso presidente do Porto de Santos, que também vai fazer uma palavra ao longo da manhã de hoje, Anderson Pomini, cumprimentar nossa Luciana Costa, diretora do BNDES, cumprimentar Carlos Piani, presidente da Sabesp, quero cumprimentar nosso querido Miguel Setas, presidente da Move Infra, quero da Motiva, estava com a Move Infra na sexta-feira, quero, Miguel, lhe parabenizar pelo trabalho, por acreditar no Brasil, e em seu nome cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes. Estava, Miguel, fazendo uma reflexão nesse último final de semana, e eu tenho procurado conversar muito com muitos investidores brasileiros e conversando também com muitos governadores, senadores, deputados e aqueles que fazem o setor produtivo brasileiro. Eu digo sempre que a nossa geração ela tem muita responsabilidade com o futuro do Brasil. Eu acho que a gente está cansado desse divisionismo, dessa disputa permanente entre nós e eles, e que isso, de fato, não interessa ao povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro está cansado dessa disputa ideológica, muitas vezes onde as pessoas não discutem o Brasil, não discutem as propostas, não discutem a agenda social, a agenda econômica. O que a gente percebe muitas vezes é um debate apenas do nós contra eles. E nós que acreditamos num Brasil mais justo, mais solidário, mais humano, de mais oportunidades e um Brasil mais participativo, tem o papel e o dever pedagógico de poder participar de fóruns como esse, para que a gente possa fazer uma reflexão fria, uma discussão profunda sobre o momento efetivo que vive a economia brasileira. E é por isso que eu fico muito feliz de poder participar desse debate na manhã de hoje, sobretudo ao lado da Veja, que cumpre um papel fundamental na construção da cidadania brasileira. Primeiro, eu quero fazer uma reflexão. Vocês sabem que nós terminamos o ano com dólar a 6,18 e chegamos na última sexta-feira o dólar a 5,40. Segundo, é importante que nós façamos uma reflexão em relação à inflação. Todo o mercado financeiro precificava que a inflação em 2025 seria em torno de 5,8, 5,9, dependendo de como se daria a situação internacional. A inflação saiu de previsão de 5,8% para 4,8% e podemos terminar o ano com a inflação até dentro da meta. Todo o mercado financeiro, quando a gente analisa desde 2022, a previsão de crescimento do Brasil de 22 para 23 era no máximo 0,8%. Terminamos o ano de 23 com um crescimento de 3% do PIB. Em 24, todo o mercado financeiro, Febraban, XP, BTG, Itaú, entre outros agentes econômicos, precificavam um crescimento no Brasil no máximo de 1,5%. Terminamos o ano com 3,4% de crescimento. E esse ano, mesmo a previsão do mercado de 1,8% de crescimento, nós podemos terminar o ano com mais de 2,8%. Terminamos esse primeiro semestre com o real sendo a moeda mais valorizada do mundo.
sabemos que nós estamos com a taxa de juros muito alta, uma taxa de 15%, mas toda a sinalização, e eu falava isso com o presidente do Banco Central, Galípolo, é que a partir agora de novembro, dezembro, comece a ter uma queda na taxa de juros, e a previsão para 2026 é em torno de 12 a 12,25. Isso já é uma sinalização muito clara que os juros futuros tendem a cair. Isso é fundamental para a agenda das concessões e de investimentos nacionais e internacionais no Brasil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é preciso que, independente do componente ideológico, e eu sou do governo Lula, mas sou do partido do governador Tarcísio, e eu acho que falta muita franqueza, muita verdade no diálogo nacional. Se a gente pegar o cenário de 2022, até hoje, esses 2 anos e meio do governo do presidente Lula, a gente está vivendo, na minha avaliação, um excelente momento econômico e um excelente momento social. A indústria crescendo mais de 4%, o setor de serviços um crescimento de mais de 3%, um aumento na renda do povo brasileiro em quase 9%, aumento na massa salarial do povo brasileiro. Quando a gente avalia até a dívida pública, PIB, que todos nós esperávamos que poderia ser em 2025 um ano de aumento maior da dívida PIB, a dívida nesse primeiro semestre ela está controlada, ou seja, abaixo do que o mercado esperava de endividamento. E, além disso, o Brasil saindo do mapa da fome, o Brasil saindo aí, mais de 1.800.000.000 de brasileiros saíram do Bolsa Família e entraram para o mercado de trabalho, o Brasil vivendo o menor desemprego da história do país, 5,8%, expectativa de terminarmos o ano com o Brasil retomando notas de créditos internacionais, do Standard & Poor's, do Moody's, entre outros. Então, estou muito confiante do momento que vive o Brasil. E quando a gente analisa as agendas das concessões no país, nós estamos vivendo, na minha avaliação, Miguel, o melhor momento da história do Brasil. Nós tivemos o melhor ano das concessões no país, foi no ano de 2004, Pomini, ainda no governo do presidente Lula. E quando a gente pega o ano de 2024 e 2025, em 2024, nós tivemos o melhor ano das concessões na história do Brasil. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, petroligás, várias concessões nos governos estaduais. O que é que isso significa? Mais de 200 bilhões de investimentos em concessões no Brasil contratados. Então, isso está tendo impacto social e de empregabilidade no Brasil muito forte, porque eu quero cumprimentar o nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um amigo governador. Há hoje, na minha avaliação, uma desconexão muito forte, e a própria sociedade precisa fazer essa avaliação do Brasil digital para o Brasil real, porque muitas vezes as pessoas não têm a compreensão, que analisam o que está acontecendo na economia brasileira, do que é que uma obra de petróleo e gás está acontecendo no Rio de Janeiro, o que é que uma obra de saneamento está acontecendo no Nordeste brasileiro, o que é que uma grande obra no setor portuário está transformando a região norte do país. Então, na minha avaliação, há hoje essa desconexão. E é por isso que a gente precisa cada vez mais avançar em debates como esse. O que é que nós estamos fazendo efetivamente na agenda do desenvolvimento do Brasil? Criamos o Plano Nacional Logístico, que vai até 2035. Há uma prioridade do governo do presidente Lula de nós avançarmos nessa agenda de concessões no Brasil. Tanto é que nós estamos fazendo o maior volume de concessões da história do país, porque eu lembro que, quando nós assumimos o ministério, alguém me perguntou: mas, Silvio, o governo tem preconceito com quem produz, o governo tem preconceito com concessões, e não é verdade. Se tem um governo que dialoga com as concessões e com a Agenda Brasil, esse governo atual.
está hoje, e eu li ontem de meia-noite, de madrugada, já no valor econômico, só nesse segundo semestre nós temos 50 bilhões de concessões previstas no setor de rodovias no Brasil. Quando a gente pega o setor portuário brasileiro, nós estamos vivendo o melhor momento da história do setor portuário. No ano passado, mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas movimentadas no país. Em 2 anos, um crescimento de mais de 5%. O setor de contêineres, um crescimento de 18%. Estamos fazendo no setor portuário mais de 30 bilhões de novas concessões. Aqui em São Paulo, vamos fazer o Túnel de Santos, investimentos de 6 bilhões de reais, uma obra conjunta do governo do Estado com o governo federal. Agora, no dia 5 de setembro, lá na B3, eu quero cumprimentar nosso Guilherme, que nós vamos estar juntos lá batendo martelo. O Santos 10, que é uma obra tão esperada, que vai dobrar a capacidade de operação de contêineres no Porto de Santos, mais de 6 bilhões de investimentos. Vamos fazer aqui o Porto São Sebastião, um grande terminal logístico também de operação de contêineres. Estamos rediscutindo concessões estratégicas, a exemplo de Viracopos, entre outras no estado de São Paulo. Então, essa é uma prioridade. A gente sabe que o Porto de Santos representa em torno de 31% da movimentação de cargas do país. Já chegou na década de 80 a movimentar mais de 50%. A gente tem trabalhado para haver a descentralização do setor portuário brasileiro. Vou lhe dar um dado. A Lei de Portos ela foi criada em 2013, que é a Lei 12.815/2013. Nesses 10 anos até 2022, nós tivemos, Marcela, o equivalente a 41 leilões no Brasil, com 6 bilhões de investimentos. Em 4 anos do governo atual, nós vamos fazer 60 leilões no país, com investimentos na ordem de mais de 40 bilhões de reais. Então, eu estou muito confiante nessa prioridade do governo em ampliar as concessões. Eu estou meio derrubado agora, estou com 43, como diz aquela música, o tempo não para, mas comecei muito cedo, governador Eduardo Leite, como vereador lá do Recife, aos 20 anos de idade. Depois fui 3 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, fui secretário do governador Eduardo Campos, à época secretário do Turismo do estado de Pernambuco, e estou tendo a maior missão da minha vida agora, que é poder assumir esse ministério. E eu tenho dialogado muito com o ministro Renan, com o ministro Alexandre Silveira, com o ministro Jader Filho, que tem feito um volume de investimentos na construção civil, e apesar de todas as dificuldades, apesar desse divisionismo que vive o Brasil, eu acho que a gente está tendo, de certa forma, um momento muito importante que vive o Brasil hoje. Nós estamos tendo um momento com muita previsibilidade, com muito desenvolvimento, e as pessoas estão cada vez mais tendo oportunidade de trabalho e oportunidade de emprego. Por que eu estou falando um pouco dessa coisa da política? Eu não sou daqueles que tem gente que defende Bakunin. Bakunin pregava o anarquismo. E eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, valorizar a nossa democracia, as nossas instituições, e só através da política é que nós vamos construir um Brasil mais justo e mais solidário. E, apesar de todas as dificuldades, do distanciamento do Congresso Nacional com a sociedade brasileira, se nós fizermos uma análise fria, nós tivemos avanços significativos nesses últimos anos. Tivemos a aprovação da reforma trabalhista, ainda no governo Temer, que está tendo avanços significativos na empregabilidade do Brasil. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, que ela foi muito importante para dar sustentação ao endividamento público brasileiro. Eu tive, naquela época, ter a oportunidade de ser vice-presidente daquela comissão. Eu fui o relator da autonomia do Banco Central, fundamental para dar governança ao sistema
bancário brasileiro e globalizar a economia brasileira perante aos mercados internacionais. Nós tivemos o avanço do marco legal do saneamento, fundamental para nós ampliarmos as nossas concessões no saneamento no Brasil. Nós tivemos a aprovação da reforma tributária, fundamental para o desenvolvimento do país, que vai dar segurança tributária, que vai desburocratizar, simplificar, diminuir esse manicômio tributário que vive o Brasil, entre outros, a exemplo do Plano Nacional de Logístico, entre outras pautas que foram votadas no Congresso Nacional. Então, eu acho que nós tivemos ganhos significativos nas reformas do Brasil, que vão dar sustentação ao desenvolvimento da economia brasileira. A gente está vivendo esse excelente momento no setor de concessões no Brasil, em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, hidrovias. No Ministério de Portos, temos avanços significativos. Vamos fazer, governador Eduardo Leite, a primeira concessão de canal da história do Brasil, ao lado do governador Ratinho, a concessão do canal do Porto de Paranaguá. Nós vamos fazer a primeira concessão hidroviária do Brasil. E, olhem, nunca foi feita uma concessão de hidrovias no país. E nós vamos iniciar agora, no segundo semestre, a concessão da hidrovia do Paraguai. O Brasil tem mais de 60 mil quilômetros de hidrovias navegáveis. Hoje, apenas 12 mil quilômetros são feitos no transporte de hidrovias e nós temos um grande potencial que vai reduzir em quase 40% os custos logísticos, ajudar na sustentabilidade, na descarbonização. Então, há hoje, por parte do governo, uma prioridade nessa agenda de hidrovias. E estou muito confiante com o momento que vive o Brasil. Nós precisamos avançar na agenda do ajuste fiscal, nós precisamos, é uma pauta que a gente precisa estar atento a essa discussão, mas eu acho que nesse primeiro semestre houve um controle do endividamento e eu espero que a gente termine o ano, o Brasil, quem sabe com déficit zero, que eu ainda acredito nisso, no máximo num déficit de 25 bi, e acho que isso será muito benéfico para a gente ter um 2026 com a inflação ainda menor, um ano de crescimento, um ano de redução de taxa de juros, e quem estiver apostando que o Brasil vai dar certo, pode escrever que vão acertar. E eu acho que é isso que a gente precisa, diálogo, construção coletiva e sonhar cada vez mais com um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário e, sobretudo, de mais oportunidades para o povo brasileiro. É aqui que eu quero criar os nossos filhos, os nossos netos, e a classe política brasileira tem muita responsabilidade com o Brasil. Eu quero me colocar à disposição de todos, de todo o setor produtivo, lá no Ministério, para que a gente possa destravar, ajudar, sobretudo, nos grandes empreendimentos que vocês imaginam para o país. E obrigado, por acreditarem no Brasil. A gente está tendo hoje uma grande procura de investidores internacionais, a Ásia, a América Latina, também querendo investir, mas, sobretudo, a Europa, porque tem muito interesse em projetos sustentáveis que dialogam com a agenda sustentável mundial. Então, eu estou muito feliz de poder participar desse fórum. Já botaram o fim pequenininho, já está um fim ali do tamanho da tela. Vou concluir, mas quero parabenizar todos e, sobretudo, que fazem a revista Veja, o Grupo Veja, por esse excelente debate, um debate qualificado, sobretudo focando na agenda de ideias do Brasil. Muito obrigado. Você escolhe.